Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu me chamo João e o que vou lhes contar é uma história incrível. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos, transporto açúcar, café, soja, esse tipo de produto. Tenho 55 anos e sou divorciado e pai de 3 filhos e os amo de todo o meu coração. João de 14 anos, Henrique de 12 e a caçula Julinha de 5 aninhos. Eles são os meus xodóis. A vida de caminhoneiro não é nada fácil. Manter um relacionamento nas condições que minha profissão exige é uma tarefa complicada. E o meu casamento durou 18 anos. Hoje em dia, acontecer isso é uma raridade. A distância familiar é uma das principais barreiras da minha profissão. Mas voltemos à história que eu estava lhes contando. Era uma madrugada fria de inverno. Eu estava retornando de um transporte passando pela Serra Gaúcha. Lembro que aquele foi um inverno bastante rigoroso lá no sul. Acredito até que era por volta de 1h da manhã, quando a neve começou a cair. Eu nunca tinha visto neve na minha vida. É realmente um fenômeno da natureza espetacular. Eu estava voltando para casa, então eu estava com tempo. Eu não estava com nenhum prazo me apertando a garganta. Eu parei o meu caminhão no acostamento e não queria olhar a neve. Eu precisava apenas senti-la. Afinal, é um evento raro aqui no Brasil. O frio era cortante e ventava bastante nesse dia. Eu coloquei uma jaqueta bem grossa e uma touca de lã e desci do caminhão, deixando as luzes do farol ligadas para iluminar um pouco aquele trecho da estrada que era bastante escuro. O vento estava bem tranquilo ao pé da serra. Fora isso, só se ouvia o som da minha respiração e o farfalhar das folhas das árvores ao meu redor. O cenário era de tirar o fôlego. Eu ali no pé da serra vislumbrando uma névoa branca que envolvia tudo naquela noite fria. E os flocos de neve caíam dançando através das luzes do farol da minha carreta. Eu levantei a cabeça para o céu, deixando os flocos pousarem em meu rosto. Eu senti uma grande sensação de paz e de integralidade com aquele ambiente tão belo. Extasiado com aquele momento de beleza sem igual, eu nem notei quando ela se aproximou de mim. Era uma moça jovem, deveria ter uns 20 anos de idade, era loira com cabelos cacheados e compridos. Vestia uma bermudinha jeans, uma mini blusa branca e um all-star preto. Trajes nem um pouco adequados para aquela região com aquele tempo e muito menos naquela hora da madrugada. Mas estranhamente, ela não parecia ser afetada pelo frio e nem pelo vento congelante daquela época. Eu estava coberto dos pés à cabeça. Eu estava a ponto de morrer de frio. Mas ela apenas segurava os braços no peito levemente e encarava o horizonte gelado da Serra Gaúcha. Ela tinha um olhar perdido e distante. Parecia até estar relembrando alguma memória muito antiga. Moça, está tudo bem com você? Olha, eu nem vi quando você chegou. Eu falei com ela, mas ela não deu a mínima para mim. Ela continuou olhando para o horizonte. Havia alguma coisa estranhamente familiar naquela menina. Então ela começou a chorar um pranto profundo e sentido que ecoava pelo vale afora. Na hora eu fiquei sem saber como agir e perguntei: Moça, aconteceu alguma coisa com você? Eu posso te ajudar de alguma maneira?
Ela simplesmente não me respondia. Quando eu fui colocar a minha mão em seu ombro, mas para o meu espanto, a minha mão atravessou seu corpo, como se ela fosse algum tipo de miragem. Na hora eu me apavorei e tentei correr de volta para o meu caminhão para fugir daquela entidade estranha. Mas por mais que eu corresse, eu não conseguia encontrar o meu caminhão. Ele havia simplesmente desaparecido por completo. Eu estava desnorteado com a situação, tentando entender como que uma Scania de 23 toneladas poderia ter desaparecido assim, sem deixar rastros. Então a moça começou a andar em minha direção chorando. Eu estava apavorado e tentei correr para o mais longe que eu pudesse, para fugir daquele pesadelo. Porém as minhas pernas começaram a pesar. Parecia que eu tinha perdido as forças e em seguida eu caí no chão exausto. E aquela moça continuava a se aproximar bem devagar de mim e sempre chorando. Ela vinha em minha direção. Assim que ela chegou bem pertinho de mim, ela falou comigo: "Papai, finalmente eu te encontrei." Eu, completamente confuso com tudo aquilo, perguntei: "Como assim, moça? Do que você está falando? Eu não sou seu pai, a minha filhinha tem 5 anos de idade." Ela se agachou na minha frente, me olhou no fundo dos olhos pela primeira vez e disse: "Calma, papai. Eu estou aqui para lhe ajudar." Naquele momento, eu estava a ponto de enlouquecer com tamanha sandice daquele pesadelo. "Que papai, moça? Você está louca? Do que você está falando?" Ela aproximou bem devagar com a sua mão na minha cabeça e tocou levemente o centro da minha testa com seu indicador. Senti imediatamente uma grande tontura e antes de apagar, eu a ouvi dizer: "Agora o senhor vai entender. Eu finalmente o encontrei." Então eu vi um clarão e toda a minha vida começou a passar rapidamente como um filme diante dos meus olhos. Era cada vez mais rápido. Eu cheguei ao ponto de presenciar o meu próprio nascimento, os rostos dos meus pais, os primeiros momentos da minha infância, os meus primeiros passinhos. O tempo de escola, faculdade, serviço militar, casamento, o nascimento do meu primeiro filho, a minha dolorosa separação. Aquelas cenas se desenrolaram diante dos meus olhos em alta velocidade. Eu via e sentia tudo aquilo como um espectador da minha própria história de vida. Até que chegou o momento daquela noite fria de inverno que eu fui entregar uma carga na Serra Gaúcha. Agora as cenas passavam um pouco mais devagar. Eu me vi saindo de casa, ligando o caminhão, entregando a carga. Eu vi novamente a neve começando a cair na estrada naquela noite fria de inverno. Mas então eu vi algo que me chocou. Eu estava ali de pé na beirada da estrada, admirando a neve que caía suavemente, quando de repente, um carro popular que voltava da região de Gramado com um casal em seu interior, perdeu o controle em uma curva, derrapou no piso molhado e bateu em cheio em mim. Não tive nem tempo de ter reação alguma, foi tudo muito rápido. Foi então que eu vi o meu corpo estirado no chão. Foi uma cena horrorosa que eu pensei que nunca poderia presenciar. Novamente um grande clarão ofuscou a minha visão. Eu estava de novo ao lado daquela menina que me chamava de pai, que com lágrimas nos olhos começou a falar: "Agora você viu, papai, o que aconteceu com o senhor? Você estava perdido, mas finalmente eu te encontrei, graças a Deus. Aquele pessoal estava alcoolizado, meu pai. Eles sabiam que não poderiam escapar da justiça, então esconderam o seu corpo, o enterraram em uma mata, alguns quilômetros de onde o seu caminhão foi encontrado. Por 15 anos não encontramos nada do senhor. Simplesmente, o senhor havia desaparecido sem deixar rastro." "Você está querendo me dizer que eu estou morto já faz anos? E é você, Julinha? É você que está falando comigo? Você já está essa mulher?" Disse eu chorando, sentado no chão. "Sim, meu pai, o tempo passou para nós vivos,
mas o Senhor acabou ficando preso nesse looping do tempo, revivendo sempre os seus últimos momentos de vida, preso entre os dois mundos. E eu vim aqui para lhe ajudar a se libertar. Somente encarando a verdade, o Senhor será liberto e poderá descansar em paz. Meu pai, como na justiça dos homens não houve solução para o seu caso, eu tive que buscar no mundo espiritual e encontrei uma amiga, uma grande sensitiva, e é através dela que estamos podendo ter esse encontro. Estamos nós três aqui reunidos nesse momento, o João Pedro, o Henrique e eu. Nós só queríamos poder te dizer pela uma última vez que nós te amamos demais, papai, e que agora o Senhor, enfim, pode descansar em paz. Nos abraçamos por um breve instante e um grande clarão começou a tomar conta da minha visão novamente. Eu senti uma enorme força me puxar para cima. Eu só tive tempo de dizer um muito obrigado, meus filhos amados. O papai ama todos vocês de todo o coração. E até um dia, se Deus quiser. O que foi mais estranho de tudo isso é que eu fui acordado por um caminhoneiro que passava na hora. Eu estava caído no chão do acostamento, na estrada. Eu não sei o que me fez desmaiar, mas graças a Deus aquele caminhoneiro que passava na hora acabou me achando, pois eu iria acabar morrendo congelado se não fosse por ele. O caminhoneiro, preocupado, me perguntou o que havia acontecido comigo, porém eu não soube explicar, e para dizer a verdade, até hoje em dia eu não tenho respostas para o ocorrido. O que eu fiz depois disso foi parar de trabalhar como caminhoneiro, pois eu deduzi que isso tinha sido um aviso para eu abandonar essa profissão. Foi tudo muito estranho e muito tenebroso. E você, o que acha que aconteceu comigo? Deixa aqui nos comentários. Eu na época ouvi de tudo um pouco, até que talvez eu pudesse ter ido para um tal de Sete Além, sei lá. É muita teoria. Mas uma coisa é certa, antigamente eu era meio que cético, e hoje com certeza eu acredito piamente no mundo espiritual. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite. Eu irei contar um relato que aconteceu comigo no ano de 2015. Nessa época, eu trabalhava como motorista de caminhão para uma empresa no interior de São Paulo e fazia várias viagens para o norte e nordeste do Brasil, chegando a ficar até um mês fora de casa. Na época, eu carreguei uma carga em Campinas, com destino à Vitória da Conquista, na Bahia. Mas antes eu precisava realizar algumas pequenas entregas no norte de Minas Gerais, sendo a última cidade de Minas que eu iria parar era bem na divisa chamada Águas Vermelhas, uma pequena cidade muito tranquila e aconchegante. Após chegar na cidade e descarregar, e como já estava anoitecendo, decidi não seguir com a viagem e dormir por ali mesmo. Me dirigi até um pequeno posto de combustível que tinha às margens da rodovia. Eu estacionei o meu caminhão e me ajeitei para dormir. Mas antes eu dei uma boa olhada ao redor para garantir que não havia nada de suspeito. Foi aí que eu conversei com um dos frentistas, que me tranquilizou, garantindo que o local era seguro e que nunca ouvira falar de assalto naquela região. Ele me informou que o posto fechava às 22 horas, só reabrindo no dia seguinte bem cedo, e que deixaria a porta do banheiro aberta caso eu precisasse usar, acrescentando que ali também ficava um vigia durante a noite. Eu permaneci mais um pouco jogando conversa fora com o frentista, até a hora do fechamento, pouco antes das 22 horas. Então chegou o vigia, um senhor magro e alto, com a idade avançada. Ele fez um aceno com a mão, sentou-se em um banco próximo ao caixa do posto e logo tudo foi fechado, deixando apenas algumas luzes acesas, criando assim uma penumbra e um ambiente quase que fantasmagórico. Sem sono,
Resolvi puxar conversa com o vigia, pois eu gosto de ouvir histórias de pessoas mais velhas para saber das histórias que elas têm para contar. Fiz algumas perguntas sobre a cidade, porém o velho só deu respostas curtas, me demonstrando que não era muito de conversa. Diante disso, decidi dormir e me despedi dele, desejando-lhe uma boa noite. E para minha surpresa, ele me olhou e disse: "Olha, rapaz, você me parece ser uma boa pessoa, por isso eu vou lhe deixar um aviso. Se por acaso você ouvir algum barulho na madrugada, fique tranquilo e não se levante para ver o que é. Não sei se você percebeu, mas aqui param poucos caminhões, pois o pessoal reclama muito de barulho em plena madrugada. Dizem até que escutam alguma coisa subir nas cabines dos caminhões e outras vezes até rodeando as mesmas. Teve até alguns que juram ter ouvido alguma coisa arranhando as portas da cabine, mas não passou disso. Mas fique atento." Eu fiquei surpreso, pois o frentista havia me dito que ali era tranquilo. Pensei até que fosse algum tipo de piada do vigia para tentar me assustar. Bom, me despedi novamente e fui me deitar, não dando muita importância para a história. No meio da noite, acordei com vontade de ir ao banheiro. Lembrei que o frentista havia deixado o banheiro aberto para mim caso eu precisasse usar. Mas também me lembrei da história do vigia e antes de descer do caminhão, decidi abrir as cortinas da cabine e dei uma boa olhada em volta. Da onde eu estava, até vi o vigia sentado em sua cadeira. Ele estava com a cabeça baixa, como se estivesse cochilando. Desci do caminhão e caminhei até o banheiro localizado na parte de trás do posto. Atrás do posto havia uma densa mata e uma escuridão total. Só a porta do banheiro que era iluminada por uma lâmpada muito fraca, que servia apenas para identificar onde estava a porta. Enquanto me encaminhava para lá, ouvi alguns barulhos na mata, parecendo que havia algum animal andando sobre as folhas secas. Eu entrei no banheiro, acendi as luzes e fechei a porta. Fiquei escutando aquele barulho. Parecia que algo caminhava de um lado para o outro. Bom, terminei o que eu tinha que fazer, cheguei até a porta e decidi abri-la bem devagar para dar uma olhada primeiro, para ver se não tinha nada lá fora. Eu abri a porta e coloquei só a minha cabeça para o lado de fora e reparei que havia alguma coisa na mata. Pareciam 2 olhos, mas eram estranhos, pareciam 2 chamas de tão vermelhos que eram. Eu fechei a porta rapidamente e esperei um pouco. Eu fiquei escutando atentamente para tentar ouvir se alguma coisa se aproximava da porta de onde eu estava. Eu fiquei ali por uns 10 minutos e não ouvi mais nada. Coloquei novamente a minha cabeça para fora da porta e aquele vulto com os 2 olhos vermelhos haviam sumido. Eu comecei a rir sozinho pensando: meu Deus, um homem da minha idade com medo de assombração? Eu tinha que ter medo de algum bandido escondido e não de fantasmas. Caminhei até o meu caminhão e passei pelo vigia que estava cochilando na cadeira. Ainda pensei: aqui tem tanto perigo, ele dorme como um bebê. Assim que eu cheguei perto do meu caminhão, eu escutei um barulho, como se alguma coisa tivesse pulado em cima da carga na carroceria. Foi um barulho alto, como se alguma coisa bem pesado tivesse caído em cima da lona do caminhão. Fui chegando perto da carroceria bem devagar e escutei quando algo andou em cima. Eu fiquei em alerta, pois poderia ser alguém mexendo na carga. Eu coloquei a mão no bolso para pegar o telefone e nada. Infelizmente, eu havia deixado ele carregando dentro do meu caminhão. Eu fiquei ali ao lado do caminhão bem quieto, escutando o que acontecia. Eu pensei comigo: isso não pode ser ladrão, pois bandido já chega de uma vez só com a arma na mão e leva tudo que tem que levar. Ele não fica fazendo rodeios. Foi quando o que estava acima da carga pulou no chão. Rapidamente, eu me escondi por detrás do eixo traseiro do caminhão
e olhei por debaixo da carroceria para ver o que tinha pulado lá de cima. E para o meu espanto, eu vi algo que eu nunca poderia imaginar um dia ver. Era uma criatura horrível e totalmente deformada. Era magra e tinha as pernas tortas, pareciam até estarem quebradas. A sua cabeça parecia uma mistura de porco com cachorro e era coberto por pelos escuros. Eu fiquei aterrorizado com aquela visão do inferno e corri para a cabine do caminhão. Eu estava tão apavorado que não consegui nem abrir a porta e acabei deixando as chaves caírem no chão. Ao abaixar para abri-las, eu vi que aquela criatura estava me observando da parte traseira do caminhão. Eu não pensei duas vezes e corri em direção ao posto onde estava o vigia. E para minha surpresa, ele não estava mais na cadeira. Lembrei do banheiro aberto e corri para lá. Eu entrei rapidamente e tranquei a porta e fiquei em silêncio tentando processar tudo o que estava acontecendo. Logo em seguida eu escutei passos chegando perto da porta e uma respiração ofegante, seguido de um mau cheiro horrível de podre que invadiu todo o ambiente. Eu fiquei por detrás da porta segurando com força, apesar de haver uma tranca nela. Eu senti quando aquilo forçou a porta por algumas vezes. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Eu fiquei ali e não sei quanto tempo até que tudo ficou em silêncio lá fora. Eu não sabia que horas eram, pois o meu celular estava dentro do meu caminhão. Foi então que eu escutei novamente passos chegando perto da porta e alguém bateu e falou: "Você está aí?" Era a voz do vigia. Eu respondi com um nó na garganta que sim. E ele disse: "Já pode sair. Aquele bicho já foi embora, graças a Deus. Já está até amanhecendo." Eu não tinha coragem de abrir a porta. Vai que o vigia era o bicho e queria que eu saísse só para me pegar. O vigia disse novamente: "Pode sair, não tem mais perigo." Depois de alguma insistência, eu acabei abrindo uma fresta na porta e lá estava o vigia com uma cara bem assustada. Saímos dali e fomos caminhando rapidamente em direção ao meu caminhão. Eu achei a minha chave caída perto da roda, abri o caminhão e entrei rapidamente, abrindo a outra porta para que o vigia viesse entrar. Assim que ele entrou, ele me disse que sempre ouvia histórias sobre esse bicho que andava por ali e que várias pessoas já viram esse bicho andando por entre os caminhões que dormem ali, mas ele achava que era só conversa fiada, pois ele trabalhava ali há mais de um ano e nunca tinha visto nada desse tipo. E geralmente ele ficava na parte de dentro do posto e não lá fora como naquela noite. Ele tirava um cochilo e tinha até um sono pesado, mas naquela noite ele estava sem sono e decidiu ficar lá fora sentado na cadeira. Ele até me confidenciou, dizendo que me viu quando eu fui ao banheiro e fingiu que estava dormindo para eu não ficar puxando conversa com ele, pois ele não estava num dia legal. Segundo ele, viu também quando a criatura pulou de cima do caminhão. Ele correu ao ver aquilo e se escondeu dentro do posto, e pelo vidro ele me viu quando passei correndo para o banheiro, e logo em seguida passou a criatura. Ele ficou observando tudo de lá de dentro, e viu também quando a criatura foi embora, se enfiando no mato adentro. Segundo ele, pediria ainda naquele dia demissão, e não voltaria nunca mais para ali, até que pouco tempo depois, chegaram os funcionários do posto para trabalhar no turno da manhã. Eu nem desci mais do caminhão, já o vigia se despediu de mim e tomou o seu rumo. Eu dei partida no caminhão e meti o pé dali. Chegando no meu destino, subi no caminhão para soltar a carga e pude ver as marcas das patas daquele bicho na lona. Eu sempre ouvi histórias de caminhoneiros motoristas que cruzaram com criaturas e coisas sobrenaturais, mas eu nunca acreditava em nada. Eu achava que era simplesmente pelo cansaço da estrada que os faziam ver coisas. A partir desse dia, nunca mais dormi em local sem movimento, preferindo assim
ficar em locais com barulhos, onde haviam movimentos de carros e caminhões durante toda a noite, do que correr o risco de ver de novo aquela criatura macabra. Bom, eu espero que tenham gostado. Esse foi o meu relato. Um abraço e até o próximo. Boa noite, o meu nome é Carlos. Eu moro em Sinop, no estado do Mato Grosso, onde eu sou caminhoneiro desde muito novo. Eu viajo por todo esse país desde o norte a sul e com isso já são mais de 20 anos nessa labuta. Durante todo esse tempo eu vi muitas coisas no mínimo estranhas, mas eu sempre atribuí essas visões ao cansaço, pois eu nunca usei drogas e também não faço uso de arrebite. No entanto, em 2019 eu tive realmente a certeza de que as estradas abrigam criaturas de outros planos. Sei que pode parecer loucura da minha parte e muita gente não vai até acreditar. Mesmo assim, contarei o que vi naquela noite. Quando a viagem é curta, eu levo a minha esposa, mas quando as viagens são mais longas, eu viajo com um amigo chamado Douguinha. Além dele ser motorista, ele também tem conhecimento em mecânica e trabalha para o meu irmão em uma oficina que ele tem aqui em nossa cidade. Como o Douguinha é habilitado, podíamos parar apenas em postos para abastecermos e fazermos algumas refeições e também usar os banheiros, pois nesse caso não tem como ficar sem usar. Quando foi em fevereiro daquele ano, eu saí de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, com meu caminhão carregado de soja com destino ao porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. E essa é daquelas viagens que normalmente eu não viajo sozinho, mas naquela viagem nem a minha esposa e nem o meu amigo puderam ir comigo, pois naquela semana ele estava bem doente, havia pegado uma gripe muito forte e por isso eu tive que viajar sozinho. Em todo caso, eu saí de Lucas do Rio Verde após o almoço e viajei a noite toda, parando apenas para descansar por volta das 4 horas da manhã. Assim que amanheceu, tomei um café reforçado e dirigi mais algumas horas, parando apenas para o almoço. Depois, eu segui até Araguaiana, no estado de Tocantins. Naquele momento, eu já estava muito cansado, então decidi descansar por algum tempo e retornar à viagem após as 22 horas. Eu fiquei no pátio descansando, aproveitei para tomar um banho e jantei. Mais tarde, continuei com a viagem. No entanto, eu estava chegando perto de Darcinópolis, após passar por Wanderlândia. Eu passei em frente a uma fazenda na beira da estrada e avistei o que parecia ser uma mulher pedindo carona. Foi aí que, pelo adiantado da hora, decidi então não arriscar parar, pois eu temia que fosse alguma armadilha e os seus comparsas pudessem estar escondidos no meio do mato. Logo após passar pela mulher, o meu caminhão começou a falhar, como se estivesse perdendo força, e estranhamente, isso aconteceu em uma longa reta. Em seguida, o meu caminhão misteriosamente apagou de vez. Mas ainda consegui colocá-lo pelo menos na lateral da estrada, e em seguida eu parei o caminhão, desci então para verificar o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna e mesmo com a minha limitada compreensão de mecânica, não percebi nada de errado com ele. Naquele momento, eu ouvi um barulho de passos, olhei ao redor, mas não vi ninguém. Rapidamente voltei para a boleia e quando eu dei a partida no motor, ele voltou a funcionar normalmente. E na hora, eu senti um alívio junto de um arrepio percorrer todo o meu corpo. Porém, do nada começou um vento frio, ou melhor, um vento muito gelado. Quem mora ou passa por Tocantins sabe que lá é muito quente. Então eu peguei as minhas ferramentas, fechei o capô, entrei na boleia e segui com a minha viagem, sem mesmo olhar para trás.
Desde aquele momento, eu comecei a perceber um cheiro estranho. Era como se alguém estivesse usando um perfume bem suave e que estivesse junto comigo dentro da boleia do caminhão. Mesmo deixando os vidros abertos, o cheiro persistiu. Não foi só isso. De repente, a boleia começou a ficar gelada, como se o ar-condicionado estivesse ligado no máximo. O mais intrigante é que o ar do meu caminhão estava quebrado naquela noite. Aquilo tudo era tudo muito estranho, mas para piorar, o que eu mais temia aconteceu. Assim que eu olhei para o lado, eu vi uma moça ali sentada comigo. O meu coração disparou e a vontade que eu tive foi de saltar do caminhão mesmo com ele ligado e sair correndo. É claro, se eu conseguisse. No entanto, eu não podia abandonar o caminhão naquela estrada escura àquela hora da noite. Como não tinha jeito, eu respirei fundo e continuei dirigindo. Foi quando que do nada o rádio ligou, mas só se ouvia alguns ruídos e estática, e entre os barulhos eu consegui discernir uma sinistra voz feminina no fundo. Era como se estivesse dizendo que queria voltar para casa. Eu respirei, mas não olhei para o lado. Eu apenas continuei com os meus olhos na estrada. Então, em um ato de loucura e muita curiosidade, eu perguntei onde era a casa. Eu esperava ouvir algumas respostas, mas tudo permaneceu em silêncio. E quando enfim eu tomei coragem e que finalmente olhei para o lado, eu não vi mais ninguém. Mas aquele cheiro persistia dentro da boleia, por isso eu ainda desconfiava, embora ainda sentisse que ela estivesse ali. Após alguns quilômetros, o caminhão começou a falhar novamente, e de repente ele parou em frente a um boteco na beira da estrada, que estava fechado. Este local ficava ao lado de uma estrada de terra batida. Foi nesse momento que o rádio ligou novamente, e em seguida eu ouvi uma voz dizendo perfeitamente: "É aqui." E até hoje eu não sei como que eu não desmaiei ao ouvir aquilo. Eu saí da estrada principal e continuei pela estrada de terra. Após rodar por alguns quilômetros, eu cheguei a uma porteira, mas o caminhão começou a falhar novamente. Eu abaixei a minha cabeça esperando ouvir algo, mas dessa vez o rádio não funcionou e o cheiro simplesmente desapareceu. Quando olhei para o meu lado esquerdo, eu vi duas pessoas paradas na varanda de uma pequena casa, com uma luz pendurada que me lembrava uma lamparina. Senti-me como se estivesse em um filme de terror. Logo depois, eu vi uma mulher andando em direção a eles, e imediatamente eu acelerei o meu caminhão, fiz a curva mais à frente e retornei à estrada e viajei até Darcinópolis. Assim que eu cheguei na cidade, parei em um posto de combustível e passei a noite toda por ali, só retornando à viagem no dia seguinte. O resto da viagem foi bem tranquila. Só parei na madrugada quando eu cheguei a São Luís e no dia seguinte descarreguei a soja e voltei para casa. No entanto, ao chegar em Darcinópolis durante a madrugada, eu não arrisquei passar pelo mesmo trecho e preferi esperar o dia amanhecer. Quando o sol já havia saído, eu fui tomar café e compartilhei a minha experiência com alguns companheiros de estrada, o que havia acontecido comigo na noite anterior. Foi então que um amigo, que também estava voltando para o Mato Grosso, me contou que já viu essa tal mulher na estrada. Porém, ele não parou, mas sentiu como se alguém estivesse com ele, e o seu caminhão também falhou na mesma estrada de terra batida. Quando eu ouvi aquilo, eu falei que eu iria passar na tal casa para verificar a história, e o meu amigo me falou que se eu fosse, ele iria comigo. E fomos, cada um em seu caminhão. Chegamos na estrada de terra, deixamos os caminhões parados ao lado de um boteco na beira da estrada e perguntamos ao pessoal onde que aquela estrada daria. Um rapaz nos disse que chegaria a um povoado mais à frente, cerca de 20 quilômetros, embora eu soubesse que a casa ficava no máximo a uns 6 quilômetros dali, e mesmo assim seguimos adiante.
Após eu viajar sem ver nada, eu me deparei com um local onde eu havia feito a curva na noite anterior, antes de uma pequena encruzilhada. Na mesma hora eu fiz o retorno e quando eu olhei para o lado, eu vi o que parecia ser apenas algumas ruínas. Eu desci e vi as marcas das rodas do meu caminhão. Eu me aproximei da cerca, passei por debaixo do arame farpado e fui até as ruínas da casa. Quando eu olhei para trás, o meu amigo estava quase infartando, estava completamente pálido, fazendo gestos para que eu voltasse. Ao ver aquilo, eu voltei rapidamente, e ele estava com os olhos esbugalhados e não me falava nada, apenas apontava os seus dedos para o lado. E quando eu olhei para trás, eu vi que haviam 3 pessoas pairando sobre os escombros. Ao ver aquilo, as minhas pernas tremeram e eu corri de volta para a boleia, partindo dali o mais rápido possível. Eu nem olhei para trás e ao chegarmos ao boteco, pedimos água e o dono, vendo a nossa situação, deu uma risada dizendo: pelo que eu estou vendo, vocês encontraram o que estavam procurando, ou eu estou errado? Na hora eu não disse nada, apenas dei uma risada amarela, paguei pelas águas, entrei no meu caminhão e em seguida eu fui embora. Desde então eu evito passar por aquele trecho durante a madrugada, mesmo na companhia do meu amigo Douguinha. Sempre que passo, eu olho pelaquela estrada de terra e me arrepio por completo, pois eu sei que mais à frente o sobrenatural fez morada e não irá embora tão cedo. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. O que vocês estão prestes a ouvir foi a pior noite da minha vida. Eu saí para uma casa noturna no centro com meu namorado e seus amigos em um sábado à noite. Eu e meu namorado não estávamos nos entendendo há algum tempo. E em certo momento, na casa noturna, tivemos uma discussão. Eu não queria mais estar lá. Então eu saí e chamei o Uber para me pegar. Estava chovendo muito naquela noite, então fiquei esperando debaixo de uma marquise de um prédio próximo à casa noturna. Um carro branco parou na minha frente e eu me aproximei. A mulher que dirigia abaixou o vidro da janela e disse: "Uber?" Eu respondi que sim, mencionando meu nome. Então eu entrei no banco de trás. Eu perguntei como ela estava e eu tenho quase a certeza de que ela não havia me respondido. Quando não ouvi a resposta para a minha pergunta, olhei rapidamente para o meu celular por um segundo. A mulher tinha as 2 mãos firmemente no volante, dirigindo em uma posição rígida e ereta. Ela também tinha cabelos muito cacheados e uma pele um pouco mais escura. Ela estava dirigindo pela rua que eu costumava pegar para ir para casa, só que no sentido oposto. Eu não queria falar nada e corrigi-la ainda, pois talvez ela estivesse seguindo uma rota diferente. No entanto, quanto mais nós nos afastávamos da minha casa, mais preocupado e frustrado eu estava ficando. Finalmente eu decidi falar e disse a ela que ela estava indo na direção errada. Foi aí que ela respondeu com um sotaque completamente horrível, dizendo algo sobre como estava indo para a rodovia. Mas eu sabia com certeza que a rodovia não era o caminho mais rápido. E foi nesse momento que o meu celular vibrou. Eu olhei para ver as notificações do Uber. E para minha surpresa, na tela dizia: "Encontre o motorista do Uber agora." Abri o aplicativo e vi que o meu Uber tinha acabado de chegar ao ponto onde eu estava originalmente. E o carro em que eu deveria entrar era um Nissan preto. Nesse ponto, eu comecei a dizer em voz alta para a motorista que ela não era o meu Uber. Pedi a ela para parar e me deixar sair.
Quando ela não parecia me reconhecer, comecei a gritar e empurrar o banco dela, mesmo com o carro em movimento. Até tentei abrir a porta, mas o dispositivo de segurança estava ativado. Depois de mais um pouco de gritos, ela finalmente me olhou pelo espelho retrovisor, encostou o carro e destravou a porta. Eu saí do carro e fui embora a pé. O meu motorista da Uber atual me ligou e eu atendi pedindo desculpas e pedindo a ele que viesse para a minha localização atual. Ele disse que estaria chegando em breve, e 5 minutos depois, o carro parou e quando eu entrei no carro, eu expliquei tudo para ele. Ele parou o carro, olhou para mim e me disse que eu havia acabado de escapar de uma armadilha de tráfico sexual, pois haviam relatos de múltiplas Ubers falsas circulando, tentando enganar vítimas desprevenidas e levá-las para locais desconhecidos. Isso aparentemente fazia parte de uma rede de tráfico sexual, e os motoristas geralmente eram mulheres, para parecerem menos intimidantes para as vítimas do sexo feminino. Eu só quero enfatizar para todos que se certifiquem de que o carro em que estão entrando é realmente da Uber. Certa noite, quando estava completamente bêbado após sair de um bar, comecei a enviar mensagens para pessoas no Tinder. Uma garota chamada Alice me mandou uma mensagem. Então eu respondi. Ela respondeu quase imediatamente, perguntando o que eu estava fazendo naquela noite. Eu disse que eu estava apenas saindo de um bar e procurando alguém para sair. Ela respondeu: "Você deveria vir aqui fumar." Eu disse que sim e pediu seu endereço. Ela prontamente me enviou seu endereço. Parecia a combinação mais rápida e fácil e ideal que um cara poderia esperar em uma noite de sábado no Tinder. Eu chamei um Uber para me deixar nesse endereço. O motorista chegou em seu Honda e eu entrei no banco da frente. Normalmente, eu entraria no banco de trás, mas eu estava completamente bêbado e me sentindo mais sociável. Até que o motorista parecia legal. Então acabei sendo honesto com ele sobre para onde eu estava indo, dizendo que eu iria encontrar uma garota no Tinder. Ao ouvir, ele riu e disse legal. Então ele começou a me contar histórias sobre as suas experiências em conhecer garotas como motorista do Uber. No caminho pedi um número da Alice e ela me deu, e comecei a enviar mensagens para ela, e ela me respondia normalmente. Quando chegamos à casa, o motorista disse que a casa lhe parecia familiar. Eu tive que admitir que parecia um pouco suspeita, pois não havia carros na garagem e as luzes estavam apagadas. Ele me disse para eu ter cuidado, e agradeci e me despedi, e ele foi embora, parando no final da rua, provavelmente para pegar sua próxima corrida. Eu fui até a casa e tentei tocar a campainha, mas eu não ouvi nenhum som vindo de dentro. Então bati na porta. Em seguida, eu tentei ligar para Alicia, mas a chamada foi direto para a caixa postal após um toque. Porém, logo depois, ela me enviou uma mensagem dizendo: "A porta está aberta, entre." Foi nesse momento que ouvi uma batida na janela, o que quase me deu um ataque cardíaco. Então, eu olhei pela janela, e mesmo que não houvesse luzes acesas lá dentro, eu vi que a persiana estava um pouco levantada. E eu vi que alguém estava acenando do outro lado da janela para mim. E antes que eu entrasse por aquela porta, um número não salvo no meu telefone começou a me ligar. Eu pensei que fosse Alicia, então eu acabei atendendo. Mas ao invés de eu ouvir uma voz de uma garota, eu ouvi foi a voz bem familiar do meu motorista de Uber.
Então ele me pediu com uma voz muito preocupada para que eu me afastasse da casa imediatamente. Em seguida, eu vi o carro do motorista do Uber voltar e parar em frente a tal casa. Ele me disse para voltar para o carro. Eu desliguei o telefone e acabei ouvindo o seu pedido. Assim que eu entrei no carro, ele se afastou da casa e me disse que estava preocupado, pois no mês anterior, alguém havia sido atraído para aquela casa e o mesmo havia sido roubado e assassinado. Era uma história que poderia ter sido semelhante à minha, se eu tivesse entrado naquela casa. Foi um choque para mim, mas eu acho que eu agradeci o motorista do Uber da melhor maneira possível e até peguei o número dele, porque ele foi muito legal e eu não poderia agradecê-lo o suficiente. Na manhã seguinte, quando eu estava sóbrio, isso se tornou ainda mais perturbador, só no fato de eu pensar no que poderia ter acontecido comigo naquela noite, se eu entrasse por aquela porta. Era uma noite de segunda-feira, uma noite mais tranquila para o motorista da Uber, especialmente em nossa cidadezinha. Então, quando uma solicitação de viagem apareceu na minha tela, eu não perdi tempo e agarrei a oportunidade. Eu estava buscando um cara chamado John. Eu dirigi pelo bairro até uma loja de bebidas que estava fechada naquela hora. Haviam 2 jovens esperando na esquina. E quando eu parei no meio-fio, eles entraram rapidamente no carro. Confirmei o nome John para ter a certeza de que era ele que eu estava buscando e comecei a seguir para o destino deles. Os 2 cochichavam entre si e isso era um pouco estranho. Eu olhava pelo retrovisor de vez em quando e toda vez que eu fazia isso, eles notavam e me olhavam de volta. Eu tentava não olhar, mas acabei fazendo isso acidentalmente por várias vezes. Eu cheguei a perguntar para onde eles estavam indo, mas nenhum deles acabou me respondendo. Eu achei que não tinham me ouvido, porque a janela de trás estava aberta e havia ruído de vento. Então perguntei novamente. Só que dessa vez, um deles gritou: "Avenida Harris", o que não respondeu ao ponto principal da minha pergunta, que era ser educado e fazer uma pequena conversa. Mas isso me fez perceber que esses 2 não eram exatamente as pessoas que eu queria dentro do meu carro. Na hora eu senti o meu pé pressionar um pouco mais no acelerador instintivamente, apenas sabendo que eu queria chegar lá o mais rápido possível. Então chegamos à rua, mas o endereço aparente para onde eles queriam que eu parasse era um estabelecimento decadente, com um grupo de caras na frente. Eu diminuí a velocidade, perguntei se era ali e virei para encará-los. Foi quando eu vi que ambos estavam usando máscaras, parecidas até com aquelas do filme Uma Noite de Crime. Naquela hora, eu senti algo pressionar as minhas costas e foi aí que eu percebi que era uma arma. Eles me disseram para eu parar onde os caras estavam do lado de fora. E eu não tive uma outra alternativa a não ser fazer. Eram 3 caras grandes que também estavam usando máscaras. Se aproximaram da minha janela exigindo a minha carteira. Eu entreguei a eles sem hesitação. Os 2 caras no banco de trás saíram e os 5 homens mascarados se afastaram do meu carro. Um deles chegou a chutar minha porta ao passar. Rapidamente, eu fui embora e relatei o ocorrido à Uber, que disse que entraria em contato com as autoridades. Descobriu-se que as informações usadas na conta dessa pessoa chamada John, na verdade, eram todas falsas,
e eles estavam usando o cartão de crédito roubado. Eu acabei perdendo com isso tudo 250 do meu dinheiro, meus documentos de identidade e inúmeros cartões na minha carteira. Mas apesar disso tudo, eu estou feliz por eu ter conseguido escapar com vida. Após eu sair de uma festa de um amigo, eu chamei um Uber para me levar para casa. E quando eu entrei no Uber, havia um cara com um boné de beisebol sentado no banco de trás. Na hora eu não disse nada. Eu apenas dei boa noite para o motorista e imaginei que eu deveria ter chamado o Uber Pool ao invés de um Uber normal. Mas eu não me importei. Quando chegamos à minha casa, eu saí do carro e fechei a porta. Foi quando de repente ouvi uma segunda porta se fechar do outro lado. Mas quando o carro foi embora, eu vi que o cara que estava sentado ao meu lado com um boné de beisebol estava parado na rua, olhando para minha direção, mas com a cabeça baixa, de forma no qual o boné cobriu seu rosto. Foi então que eu disse: "Ei, o que está acontecendo?" Ele começou a andar para longe. Mesmo assim, eu sabia que algo estava acontecendo. Então, ao invés de eu ir para minha casa, eu comecei a andar ao redor do quarteirão. Foi quando eu vi o homem do lado oposto atravessar a rua, seguindo na mesma direção que eu. Quando chegou a um cruzamento na rua, eu virei e vi que ele fez a mesma coisa. Corri quando vi que ele começou a correr. A minha adrenalina entrou em ação e corri mais rápido do que jamais corri na minha vida. Corri mais rápido do que ele. E quando eu cheguei em casa, eu corri para o quintal, antes que ele pudesse ver para onde eu havia entrado. E já dentro de casa, eu liguei imediatamente para o motorista do Uber. E ele me disse que o cara no meu lado disse que conhecia o próximo cara que o motorista iria pegar, e que acabou sendo eu. O motorista tinha as informações dele, então ele disse que iria relatar o cara. Depois desse dia, eu não sei o que aconteceu, porque eu nunca mais eu liguei ou mandei mensagem para o motorista do Uber novamente. Também não sei exatamente por que aquele cara estaria me seguindo, mas definitivamente me ensinou a ser mais cauteloso com as corridas de Uber.